Hoje eu quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre um ensinamento, né, dos Vedas, que fala sobre todo novo começo, né? Então aproveitar que a gente ainda está nessa energia, né, de um novo ano, estamos no mês de janeiro, então o ano ainda está começando, a gente está dando os primeiros passos, né, na direção dos objetivos que a gente se propôs a fazer. E de acordo com os Vedas, todo novo começo, né, tudo aquilo que a gente se propõe, todo novo empreendimento, ele envolve 3 fatores, né? E a gente precisa estar ciente desses 3 fatores e trabalhar em conjunto com esses 3 fatores para que a gente consiga ter um bom resultado. Então, o primeiro desses fatores é o esforço, né? E aqui muitas vezes a gente se confunde porque a gente é ensinado que a gente precisa se esforçar demais, né? E muitas vezes se atropelar e se matar de se esforçar para que as coisas aconteçam. E os Vedas falam do esforço no sentido de ações estratégicas e ações bem direcionadas, né? Então, se você está se esforçando demais e o resultado pelo qual você deseja não está aparecendo, né, é necessário você revisar se as suas ações realmente estão direcionadas para aquele objetivo, né? E um segundo ponto é o tempo. Então, é necessário que a gente se esforce durante um determinado tempo e que a gente também aguarde um tempo, né? Então, as coisas, elas têm um tempo certo de acontecer, né? Então, a gente precisa, muitas vezes a gente está se esforçando na direção correta, mas a gente também não está aguardando, né, o tempo, a gente está com pressa, e isso é muito natural na nossa sociedade hoje, né? A gente vive com uma pressa de chegar em algum lugar. Então, muitas vezes a gente não está esperando o tempo certo, né? A gente está com as ações distorcidas ou a gente não está esperando o tempo correto para aquela colheita. Então, o tempo é o segundo fator que os Vedas ensinam. E o terceiro fator, né, é o que a gente chama de lei universal, de Deus, de universo, de cosmos. Aí vocês dão o nome que acharem melhor, né? Mas é um terceiro fator e ele sim influencia os nossos resultados. E nesse terceiro fator a gente não tem controle nenhum, tá? Então é importante que a gente entenda que sim, no primeiro fator, o esforço, no segundo, o tempo, a gente consegue se controlar. Porém, o terceiro fator é algo que a gente não tem controle. E é ele quem conduz esse nosso resultado, né? Então é sempre importante a gente pensar que se aquele objetivo, né, for bom para mim, né, for algo que realmente vai me acrescentar, que realmente vai contribuir na minha jornada, que eu possa alcançá-lo, né? Então não depende só de nós. O que depende de nós é o nosso esforço na direção correta, é o tempo aplicado a esse esforço, é a nossa capacidade de espera do tempo adequado para as coisas acontecerem e também a nossa capacidade de confiar e de entregar, né? De aceitar que aquele resultado que veio é o melhor resultado para nós naquele momento, né? Ali existe algo para nós naquele momento. Muitas vezes esse resultado ele é diferente do que a gente anseia ou do que a gente deseja, justamente porque ali naquele ponto existem coisas que são importantes que a gente precisa aprender antes de dar um outro passo. Então, isso acontece muito, a gente pode levar isso muito para a nossa própria prática de yoga, né? Nossa prática de asanas, né? A gente precisa de um esforço ali na direção correta, né? Então, a gente precisa se esforçar, subir no tapete todos os dias. O que eu preciso fazer, né? Para, por exemplo, terminar a primeira série do Ashtanga, né? Então, preciso subir no tapete todos os dias? Preciso. Preciso de um tempo subindo nesse tapete todos os dias? Preciso. Preciso de esperar um tempo? Preciso. E o resultado, ele vem? Aí a gente já não controla, né? Então, o resultado que vem desse esforço e desse tempo de dedicação, a gente não controla, mas a gente tem que ter um entendimento que aquele resultado que veio é o que eu preciso
para me desenvolver enquanto ser humano, né? Então, é uma coisa, é um exemplo que é simples, né? Foi utilizado aqui na nossa prática, mas a gente pode expandir isso para todas as áreas da nossa vida, né? Então, no novo projeto, no trabalho, nas experiências, né, que a gente vive aqui na matéria. Então, as experiências, elas acontecem para que a gente possa se desenvolver, né? Nem sempre vai ser da forma como a gente gostaria, mas sempre vai ser da forma que a gente precisa. E aí, pensando nesse terceiro fator, né? Como temos vários alunos novos, e eu acho que eu também nunca falei sobre isso com os alunos veteranos, os mantras, eles são a parte da nossa prática também dedicada, mas principalmente, né, dedicada a esse terceiro fator. Então, a gente vai começar um empreendimento, que é a nossa aula, né, a nossa prática ali, buscando o autoconhecimento, a nossa prática de autoconhecimento. Então, a gente vai dar início a essa prática, a gente vai se esforçar, a gente vai ter o tempo ali de prática e a gente vai ter um terceiro fator. Então, os mantras que são recitados, eles são recitados para esse terceiro fator, para que ele nos ajude, né, para que ele esteja a favor daquele empreendimento que a gente está ali lançando, né? Então, eu estou aqui me dedicando a essa prática em prol do meu autoconhecimento e a gente dedica ali, então, um mantra para o cosmos, para o universo, para Deus, para que ele possa estar ao nosso lado durante aquela prática, durante aquele esforço que está sendo executado naquela direção. Então, a gente tem o Shanti, que a gente canta os 3 Shantis no final, né? É dito, nos Vedas é dito que nós temos 3 potências que podem nos atrapalhar, né? No início de qualquer empreendimento que a gente está fazendo. Então, a primeira seria o nosso corpo e a nossa mente. O primeiro empecilho, né? Para a execução do novo empreendimento seria o nosso corpo e a nossa mente. Então, o corpo, isso considerando na prática, e a gente expande para fora, cada um leva aí para sua experiência de vida, tá? Então, durante a prática, por exemplo, né, a gente tem um corpo com dor, a gente tem uma mente agitada, que vai praticar e tá pensando em casa, tá pensando no trabalho, tá pensando nos problemas, né? Ai, o corpo tá duro, o corpo rígido ou o corpo cansado. Então, esse é o primeiro fator, o primeiro empecilho a qualquer empreendimento é o nosso corpo e a nossa mente. O segundo empecilho para qualquer empreendimento é o nosso ambiente, né? Então, se eu estou praticando e, como já aconteceu algumas vezes, né, para um carro de som na porta do Shala com uma música super alta, isso atrapalha a nossa concentração. Então, a gente tem uma prática de concentração, a gente tem um ambiente ao nosso redor, a gente precisa com que esse ambiente esteja calmo e estabilizado para nos ajudar. E a gente ainda tem um macroambiente. Então, se cai uma tempestade e ninguém consegue sair de casa, isso atrapalha o nosso empreendimento da prática, né? Isso atrapalha o nosso projeto no trabalho. Então, no final dos mantras, onde a gente canta 3 shantis, é nesse sentido. Então, o primeiro shanti, que para quem não sabe, a tradução de shanti é paz, né? Então, a gente canta Om, paz, paz, paz. Om seria a representação do divino, né? Seria esse Ishvara. Então, quando a gente recita o mantra Om, a ideia é que a gente esteja com a nossa mente em Deus, né? Ou com a nossa mente em Ishvara, para que ele esteja ali presente, para que a gente possa estar meditando nessa energia que é Deus e que ele possa estar ali presente naquele momento. E aí a gente canta Om Shanti Shanti Shanti. Então, o primeiro Shanti a gente pede paz para o nosso corpo e para a nossa mente. O segundo Shanti a gente pede paz para o ambiente. Então, para que naquele ambiente a gente tenha um ambiente de paz onde a gente consiga conduzir o trabalho. E o terceiro Shanti é onde a gente pede para que no universo, né, nesse macro ambiente, possa
ter paz para que a gente consiga conduzir ali aquele trabalho também em paz, né? Se acontece uma catástrofe, a gente não consegue praticar em paz, né? Então, essa é a ideia dos mantras ali durante a prática, no início, né, da nossa prática, as recitações seriam para esse terceiro fator. E é isso que os Vedas ensinam, né, sobre os novos começos, os novos empreendimentos, né? E se a gente for pensar o início, né, de um novo dia, ele é um novo começo, é um novo empreendimento. Então, eu usei aqui a nossa prática como forma de exemplificar o ensinamento, só para tentar deixá-lo um pouco mais didático, mas eu espero que a gente possa utilizar esse ensinamento nas outras áreas da nossa vida, né? Que a gente possa revisitar sempre que for possível e que possa contribuir, né, para a nossa jornada de autoconhecimento, de crescimento e de desenvolvimento.